O primeiro passo para assumir o seu protagonismo na vida é se livrar deste tipo de mentalidade medíocre que sempre busca culpar terceiros por suas debilidades e assumir 100% das responsabilidades sobre o seu destino, entendendo que isso está sempre em suas mãos. Definitivamente, essa não é uma opção muito confortável, mas essa é a mentalidade que pode trazer para as suas mãos o protagonismo que você tanto deseja. Relaxa, não é tão ruim assim. Assumir que somos responsáveis por nossos fracassos também nos torna merecedores dos aplausos por todas as nossas conquistas. No final das contas, isso é uma excelente notícia, concorda? Mas Flávio, e o cara que nasceu na favela e é filho de presidiário, filho de mãe alcoólatra, que conviveu num ambiente absolutamente desfavorável para ser bem-sucedido? E casos como esses? Bom, eu sempre respondo procurando definir em primeiro lugar o que é ser bem-sucedido. Vamos começar definindo primeiro o que não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é ser rico, tampouco é ser famoso. Muita gente acha que ser bem-sucedido, que ter sucesso é ser rico ou ser famoso, mas não é. A propósito, tem muito rico e famoso por aí que depende de, infelizmente, injetar substâncias químicas legais e ilegais para conseguirem se levantar da cama todos os dias pela manhã, para representar aquele personagem que assumiram lá na sociedade. Vagam pela vida perdidos e sem propósito existencial. Isso é muito triste. Ser bem-sucedido é muito mais do que isso. É cumprir a sua missão. Mas afinal, o que é uma missão de vida? É a causa que você escolheu dedicar a sua curta existência nesse planeta. Não estamos falando de um emprego ou uma profissão. Isso é o que o sistema educacional limitadíssimo tentou lhe incutir na cabeça por décadas. Eu estou falando de algo muito maior. Quando você tem uma missão de vida, invariavelmente vai se dedicar com muito mais foco, amor e dedicação a esta missão escolhida. Isso lhe dará total sentido em todas as suas manhãs, o que lhe motivará a entender o seu lugar neste mundo, compreendendo que você existe para algo muito mais significativo do que simplesmente trabalhar 44 horas por semana para pagar suas continhas todos os meses. Trabalhando dessa forma e com este entusiasmo, você pode até eventualmente se tornar alguém bem remunerado e até ficar rico. Por outro lado, se a sua missão de vida for trabalhar numa missão humanitária, por exemplo, provavelmente não ganhará muito dinheiro, mas será feliz e bem-sucedido ao chegar no final da sua vida, com muito significado. Isso sim é ser bem-sucedido. Chegar no final da sua vida e poder dizer com convicção: combati um bom combate. Agora, voltando à pergunta sobre os que foram criados em ambientes favoráveis, filho de presidiários, etc. Essa é a descrição exata da vida de um cara que eu respeito e gosto muito, que é o Eduardo Lira, fundador do projeto Gerando Falcões, considerado pelo Banco Mundial um dos jovens mais influentes do Brasil. Ele tem apenas 26 anos de idade e brilha nos palcos das escolas públicas, empresas e casas dos maiores ricaços brasileiros, com palestras falando sobre o seu trabalho social que atinge mais de 200 mil jovens da periferia de São Paulo. O que ele faz na casa dos ricaços? A convite deles, ele leva para as novas gerações dessas famílias privilegiadas um pouco da realidade da periferia, para enriquecer o seu conhecimento sobre a sua visão de mundo e a realidade vivida por muitas famílias brasileiras. Por outro lado, lá na periferia, ele mostra que é possível sonhar e conquistar o que quiser, sem nutrir aquele ódio alimentado pelos deterministas e oportunistas pelos mais ricos. Sua frase preferida, dita por sua mãe, é: não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Bem, essa é aquela hora que você já deve estar pensando assim: mas Flávio, o Eduardo Lira é uma exceção. Sim, meu amigo, ele é uma exceção. Então, parabéns! Já começamos a descobrir um dos ingredientes muito importantes para o sucesso. Seja você também uma exceção. Em vez de ficar questionando o inquestionável, por que não analisar o padrão mental do Eduardo Lira? Como ele se comporta, quais são os seus hábitos e como foi para ele ter tido a coragem necessária para dizer não para todas as propostas indecentes que recebeu ao longo da vida. Eduardo frequentemente disse que para atingir o sucesso na periferia é preciso ter a coragem de dizer não. Não para as propostas do mal e enfrentar a pobreza de frente e com dignidade a fim de vencê-la, em vez de ficar se achando um coitado e sucumbir no mar da miséria, do vitimismo, da criminalidade e do determinismo social. Sim, eu sei muito bem, infelizmente tem muita gente excluída em nossa sociedade, mas a maior exclusão de toda não é a exclusão social e econômica. A maior de todas as exclusões é a exclusão da própria identidade, por
desconhecer o tamanho de nossas potencialidades. Pessoas que desconhecem o seu valor, o seu potencial e o quanto são capazes de virar o jogo se deixarem de lado o coitadismo, o vitimismo que tanto destrói o protagonismo de nossos jovens Brasil afora. Fazer as pazes com a sua identidade requer educação, mas eu não estou me referindo àquela educação tradicional de biologia, português e matemática dado pelas salas de aulas precárias pelas escolas públicas espalhadas pelo país. Eu falo de uma educação com bem mais profundidade, aquela educação que resgata o indivíduo do fundo do poço e o reconcilia com a sua própria essência, dando autoestima, autoconfiança, dignidade e amor próprio necessários para estar de pé, para cumprir a sua missão de vida com louvor. É disso que eu estou falando. Outro patamar de educação. Para exemplificar melhor sobre este tema, eu tenho umas duas histórias para te contar hoje. A primeira é de um guerreiro chamado Cícero Pereira, ele é lá de Brasília. Ele era um catador de lixo e decidiu estudar com os livros achados no lixo para passar no vestibular. Ele sonhava grande, ele queria ser doutor. Já o seu histórico familiar era bem complicado. Órfão de pai desde os 3 anos de idade e a mãe era alcoólatra. E além disso, 2 de seus 10 irmãos foram assassinados. Quando ele tinha 5 anos de idade, começou sua carreira de catador de lixos. Inclusive, ele gostava muito de catar lixos, apesar de não saber ler. Com o tempo, os livros começaram a lhe servir de inspiração. Ficava inclusive mais feliz quando encontrava títulos de biologia e ciências. Uma vez ele encontrou alguns volumes da Enciclopédia Barça e aí, pela primeira vez, descobriu sobre um tal de Pedro Álvares Cabral. Recentemente, Cícero concluiu a sua graduação em medicina e realizou o seu primeiro sonho. Agora ele é um doutor. Cícero estudou em escolas públicas por toda a vida e como não tinha dinheiro para o transporte público, muitas vezes ele andou entre 20 a 30 quilômetros por dia entre ir e voltar para a escola. Abre aspas. Não há desculpa para não seguir os sonhos. É preciso focar naquilo que se quer. Não é uma questão de inteligência, e sim de persistência. A educação mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer pessoa. Cícero Pereira Batista, 33 anos, médico, ex-catador de lixo. Será que essa frase, essa declaração que o Cícero fez recentemente nos meios de comunicação é alguma espécie de autoajuda barata? Ou, de fato, essa declaração é retrato de sua história de vida que ele sentiu na sua própria pele? A resposta é óbvia, não é verdade? Agora, é óbvio, sim, o Cícero é uma exceção. Então, que tal você também ser uma exceção? Bom, vamos falar de mais um catador de lixo. Este eu conheço muito bem e tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Eu estou falando de Geraldo Rufino. Ele é negro e oriundo de uma família muito simples. Ele foi catador de lixo na década de 80. E foi catando lixo, justamente catando lixo, que ele aprendeu o valor de reaproveitar e reciclar materiais usados. Geraldo Rufino, ele hoje é proprietário da JR Diesel, a maior empresa brasileira especializada em aproveitamento de peças de caminhão, que fatura hoje mais de 50 milhões de reais.